A Conquista das Virtudes para uma Vida Realizada. Páginas de 6 a 10. Francisco Faus. Hack 3. As inclinações temperamentais. Há pessoas que parecem ter virtudes excelentes, mas na verdade essas virtudes não passam de bons sentimentos ou de inclinações temperamentais. Elas fazem coisas boas porque isso lhes sai sem esforço, porque corresponde ao seu natural, porque lhes é agradável ou até divertido. Quantas aparências simpáticas escondem essas características? No entanto, nesses casos, por trás da fachada surgem dois sinais típicos da falsa virtude. O primeiro sinal é que elas não fazem nada para adquirir outras virtudes, aquelas que não são sentimentais nem fáceis, mas muito mais importantes. Pense no homem amável e sociável, sempre pronto a visitar um amigo e ajudá-lo a passar um bom momento, mas que é preguiçoso, trabalha mal e não cumpre compromissos incômodos ou exigentes, nem mesmo com os amigos. O segundo sinal é que essas pessoas têm uma dupla face. Fora de casa, expressam, por exemplo, simpatia e camaradagem temperamentais, por vaidade ou simplesmente por prazer, mas em casa, onde é necessária mais abnegação do que temperamento, tornam-se insuportáveis. Elas fazem lembrar aquela história do velório de um marido beberrão e violento, que transformava a esposa em saco de pancadas. Os amigos do bar se reuniam ao redor do caixão, emocionados, e comentavam de longe. Que homem, grande amigo, era a amabilidade em pessoa, sempre pronto para ajudar de bom coração. A esposa, ao ouvir isso, arregalou os olhos e pediu ao filho mais novo: Joãozinho, vá até o caixão e veja se o defunto é mesmo seu pai. Talvez a essas pessoas Jesus diria: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, 27, 28. As virtudes fogueira. Finalmente, neste quadro de miragens, podemos incluir aquelas virtudes que são como uma fogueira de São João. Ardem e iluminam por uma noite. No dia seguinte só restam cinzas. São febres passageiras. Lembro-me do que contavam há muitos anos algumas pessoas que, infelizmente, foram mobilizadas para participar de uma guerra. Durante os combates, havia jovens soldados que demonstravam exemplos espetaculares de bravura, renúncia e coragem. No entanto, ao chegar o tempo de paz, eram incapazes de vencer a pequena batalha de acordar na hora certa para chegar pontualmente às aulas na faculdade. Também no Evangelho temos exemplos claros disso. São Pedro, durante a última ceia, diz a Jesus com veemência, de coração: darei a minha vida por ti. E ainda acrescenta: ainda que seja preciso morrer contigo, não te negarei. Porém, poucas horas depois, ele não consegue nem acompanhar Jesus em oração no horto, e o Senhor precisa dizer-lhe: Simão, você está dormindo? Não pôde vigiar nem uma hora? Mais tarde, após a prisão de Cristo, ele foge e o nega 3 vezes. Pedro tinha virtudes emocionais, um ardor de bons sentimentos, mas faltava-lhe a firmeza da verdadeira virtude. Essas virtudes emotivas são valiosas, mas somente elas, por mais intensas que sejam, não fazem nem santos nem bons cristãos. O verdadeiro perfume das virtudes cristãs, como nos lembra São José Maria Escrivá, é percebido entre os homens, não pelas labaredas de um fogo de palha, mas pela eficácia de um rescaldo de virtudes: justiça, lealdade, fidelidade, compreensão, generosidade, alegria. Virtudes e humanas. Boas estruturas. Um amigo reclamava: faz várias semanas que não consigo trabalhar direito, porque a poucos metros da minha janela funciona um bate-estaca que me tira toda a concentração. Lembrei-me dessa conversa porque, inspirando-nos na comparação feita por Cristo, estamos comparando as virtudes a um material de construção. As estacas, como você sabe, costumam ser empregadas em fundações profundas de grandes edifícios. Sobre elas, como base segura, erguem-se os pilares, e a estrutura toda assim se firma, garantindo a solidez da construção. Acredito que podemos comparar as estacas às virtudes humanas, também chamadas de virtudes morais. Como o próprio nome sugere, são virtudes de homem, naturalmente, tanto de mulher quanto de homem, que moldam o caráter e vão aperfeiçoando cada vez mais a personalidade. Platão, e seguindo sua linha, muitos filósofos pagãos e cristãos resumiram essas virtudes em 4, já mencionadas no primeiro capítulo: prudência, justiça, fortaleza e temperança.
Ao redor dessas, há muitas outras virtudes humanas que podemos chamar de satélites: coragem, generosidade, sobriedade, amizade, constância, mansidão, compreensão, gratidão, entre outras. Nesta primeira parte do livro, pretendemos esclarecer principalmente o valor das virtudes humanas na vida do cristão. Na segunda parte, procuraremos entender como essas virtudes são adquiridas. E na terceira, meditaremos sobre diversas virtudes concretas relacionadas com as 4 virtudes cardeais. Características das virtudes humanas. Quais são as características das virtudes humanas? Antes de mais nada, é importante lembrar que elas são humanas e não sobrenaturais. Ou seja, podem e devem ser vividas por qualquer ser humano em qualquer época, cultura e localidade. A respeito do valor fundamental dessas virtudes, há concordância entre a filosofia grega, a sabedoria oriental, a lei de Moisés e o cristianismo. Se dizemos que as virtudes humanas são comparáveis às estacas, com o que podemos comparar os pilares? Com as virtudes sobrenaturais infundidas por Deus. Elas se firmam no cristão quando encontram apoio sólido nas virtudes humanas, como os pilares sobre as estacas. A doutrina cristã chama de virtudes sobrenaturais aquelas que são um dom gratuito de Deus. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, como lemos em 1 Coríntios 13:13, e aquelas outras que, sendo em si mesmas humanas, estão vivificadas pela graça do Espírito Santo naqueles que vivem na graça de Deus. Esse é um tema de grande beleza, mas vamos deixá-lo para outros capítulos. Vamos nos concentrar agora nas características das virtudes humanas, conforme descritas no Catecismo da Igreja Católica. As virtudes são hábitos estáveis. O Catecismo começa dizendo que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Ou seja, não são tendências instintivas ou espontâneas, como os traços de temperamento, mas devem ser adquiridas com empenho e esforço constante. Por isso, as virtudes humanas também podem ser chamadas de virtudes adquiridas. Notas explicativas. 1. A citação bíblica em 1 Coríntios 13:13 foi incluída para detalhar as 3 virtudes teologais mencionadas: fé, esperança e caridade. 2. A comparação das virtudes humanas com as estacas e as virtudes sobrenaturais com os pilares faz parte da analogia usada para explicar como essas virtudes servem de base e estrutura para a vida cristã. 3. O texto segue o Catecismo da Igreja Católica, que define as virtudes humanas como hábitos adquiridos por esforço contínuo e não como traços naturais. As virtudes não nascem prontas e embaladas. Da mesma forma, nada que tem valor surge sem esforço. Ser engenheiro eletrônico, espala de orquestra sinfônica, pesquisador ou médico. Quem não luta para adquirir virtudes, lembre-se disso, constrói o edifício da vida sobre estacas de vidro barato e quebradiço. São frágeis, vulneráveis a qualquer impacto. E a vida traz muitos impactos. Acredito que você já conheceu no mundo do trabalho pessoas inteligentes, tecnicamente preparadas, que se destacam como especialistas, mas fracassam por serem desleais, arrogantes, indisciplinadas, convencidas ou criadoras de caso. Elas não conseguem construir uma boa vida profissional porque lhes faltam as estacas firmes das virtudes. E o que dizer dos casamentos que se desintegram, edifícios que desabam porque se baseavam em estacas frágeis, de vidro colorido, como a paixão, o desejo de prazer físico e afetivo e o conforto recebido. Mas faltavam as estacas sólidas da doação, da compreensão, da paciência, da abnegação, da generosidade, do ideal familiar. As virtudes regulam nossos atos. O Catecismo nos diz: as virtudes regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Catecismo da Igreja Católica. Vamos iniciar com um comentário sobre essa frase, que merecerá um estudo mais aprofundado. Por ora, basta perceber que muitas vidas são condutas desordenadas, sem rumo nem lógica, improvisadas e pouco racionais, como um carro que perde o controle do volante e dos freios, descendo uma ladeira desgovernado. Acabo de falar de condutas desordenadas, e isso oferece uma explicação útil. As virtudes, já vimos, são elementos fundamentais para construir uma vida moralmente boa. Você sabe o que significa moral? A palavra moral vem do latim mors, que quer dizer costumes, comportamentos habituais. Portanto, a moral avalia os comportamentos bons e maus. Você sabe o que significa moral?
A palavra moral vem do latim mores, que quer dizer costumes, comportamentos habituais. Portanto, a moral avalia os comportamentos bons e maus. Por outro lado, a palavra virtude também tem origem no latim virtus, que significa força, potência. Somente as virtudes, com a graça de Deus, têm a força, o poder, a capacidade de ordenar e governar nossa conduta, evitando desvios e desastres. As virtudes proporcionam domínio e alegria. Esta é mais uma expressão do catecismo. Para comentá-la, lembremos uma experiência comum. Há muitas coisas boas que gostaríamos de fazer ou alcançar, e nos entristecemos quando não conseguimos. Elas escapam ao nosso controle, gerando frustração. Vejamos alguns exemplos. Por que será que fulano, inteligente e ansioso por passar em um exame ou concurso, sempre fracassa? Um fracasso após o outro. Pode ser que tenha limitações intelectuais ou problemas emocionais, mas na maioria das vezes, e é isso que nos interessa agora, é por falta de constância, de disciplina no trabalho, de renúncia temporária a alguns prazeres, de espírito de sacrifício, ou seja, por falta das virtudes necessárias. Por que Cicrana, que deseja tanto manter a calma, não brigar o tempo todo com os filhos, ou não incomodar o marido com queixas, não consegue? Porque, além de não pedir o auxílio de Deus com frequência, ela não se esforçou como deveria para conquistar as virtudes necessárias: paciência, controle da língua, serenidade, tolerância, entre outras. Quem não luta, quem se contenta com simples boa vontade e improvisação, acaba sendo arrastado como palha ao vento, movido por desejos, prazeres, caprichos, egoísmo ou circunstâncias. É dominado, preso por eles e nunca alcança a alegria que busca. Por isso, o catecismo afirma: pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Catecismo da Igreja Católica, 1804. E acrescenta: as virtudes humanas forjam o caráter, moldando a personalidade de quem é livre e senhor de si mesmo. Caminho. Você percebe a importância das virtudes e a urgência de descobrir e adquirir as que nos faltam? Sobre isso, daremos uma primeira olhada no próximo capítulo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.